Bem-vindos a Cartas de Cristo. Cartas de Cristo são as 40 cartas recebidas, publicadas, como foram vindas. Então, está disponível em cartadecristo.com.br. E essa é uma leitura semi-comentada, onde a gente só traz uma vida para que a gente possa, em casa, refletir, conversar, e que a carta fala com a gente. A carta da encarnação do Verbo, é a carta 4. Amados filhos, filhas e todos os seres sensíveis, muitos de vocês, pela ausência do dom da fé, descreem em minhas palavras, tanto que as proferi há anos atrás, quanto as que lhes dirijo agora. Não sejam como uma geração de víboras que viram e não creram. Acaso pensam que eu, Abba, o Pai, o Consolador, que é o Espírito Santo, emudecemos por mais de 200 anos? Pensam que os abandonamos, que nos abandonou, né? Pensam que os abandonamos sem a devida instrução para este novo mundo em que vivem? Que espécie de pais pensam que somos ao abandonar um filho em meio ao mundo ilusório de perdas e de dores? Nossa voz sempre foi forte e clara, mas poucos, nesses dias de hoje, têm a sensatez ou discernimento para saberem que são profetas de minhas palavras. Alguns ouviram e fundaram religiões onde eu sou a figura central, mas eu não fundei nenhuma religião. Assim, não tentem a Trindade, né, nos conter em pequenas caixas com vitrais coloridos e seus dogmas. Estamos em todos os lugares, desde as caixas com vitrais ao que chamam de mesquita, templo, sinagoga, como era em minha vinda como Jesus Cristo, ou no recôndito silêncio de seu quarto. Estou em todos e em tudo, mesmo aqueles que se degladiam pensando que não estou em uma representação material, acho que está falando de imagens, saibam, pois, que nós estamos em todos os lugares. Ou crê que nas imagens há um vácuo onde não permeio, né? Onde aprendeu que eu sou limitado? Limitada é, ainda, sua compreensão sobre a verdade absoluta de que não há lugar, pessoa, animal ou coisa em que eu não esteja junto de meu Pai e do Consolador. Está em todo lugar. Não vá dizer que uma imagem não tem, né? Não tem Deus, é dizer que Deus não é pleno, não é tudo. Eu aceito oblações, que são adorações, né? Oblações de seu reino interior, de uma imagem feita por aquele que é nossa imagem e semelhança. Ou em todo o universo, como o ser uno que tudo permeia. Deixe de criticar ou julgar o caminho que seu irmão escolheu para chegar a mim. Eu disse e repito que na casa de meu pai tem muitas moradas. Não seja soberbo, crendo que a única verdade é a sua versão de religião. A verdadeira religião é sua fé em nossa união, Pai, Filho e Espírito Santo, e em seu poder interior, mas não somente na religião inventada por homens e mulheres. A comunhão com seu irmão pode fortalecer sua fé, mas não pode criar raízes se não brotar primeiro dentro de você. Eu, o ungido do Senhor, significa Messias, né? Ungido do Senhor, te digo, a fé como um dom é também uma habilidade a ser aprendida. Não se culpe se ainda não tem fé suficiente. Ela virá e tomará parte de você quando seu coração passar a ser seus olhos. Olha que bonito. A fé vive na gente, né? Vamos de novo. Te digo, a fé como um dom e também uma habilidade. A gente pode aprender a ser fé, a ter fé. Não se culpe se ainda não tem fé suficiente. Ela virá e se tomará parte de você quando seu coração passar a ser seus olhos.
Creia sem ver, ouça sem ouvir, fale o que sentir. E eu, por meio da ação dirigida a mim, pelas orações, pelos pensamentos, né, manifestarei verdades nunca antes imaginadas. Minhas obras neste mundo foram, são e serão grandes. Mas nós não agimos sozinhos. Cada ser consciente é co-criador do mundo que os rodeia. Eu vim há 2000 anos e voltei outras tantas, dentro de cada um que soube sentir sem ver, e estou mais uma vez ensinando àqueles que, por razões mundanas, deixaram de me seguir em minhas muitas manifestações. A cada povo, nação e língua, eu aparecia em uma época e em uma forma adequada àquele momento. Hoje, eu, na unidade do Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, me manifesto nessas palavras. Sim, o Messias voltou, e minha encarnação é imutável, pois eu voltei como o Logos, a palavra, o Verbo e o conhecimento, porque antes, ainda, meu povo, ainda que meu povo tenha perecido por falta de conhecimento. Porque antes, olha que interessante, porque antes e ainda meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Então, por isso que ele voltou como palavra, como logos, como verbo, como conhecimento. Continuando. Eu não poderia voltar encarnado como um avatar da fé, pois eu seria confundido com um mágico, com um enganador que previa anteriormente. Essa geração de incredulidade não está preparada para a minha volta, não está preparada para caminhar lado a lado comigo neste mundo em que vivem. Há muita discórdia, e a única forma de sanar essa discórdia é pelo conhecimento puro que lhes passo por estas epístolas ou cartas. Ou acaso pensava que eu e a unidade não somos letrados em todos os idiomas dos homens? Nós somos a palavra que se fez carne. Já fui negado e desconhecido muitas vezes. Eu podia forçar-lhes a crer, mas eu teria mudado sua missão. Agora, para este aeon, esta era, eu volto como o Verbo, mas não uso intermediários. Falo por mim mesmo, não para que duvide ou para que creia, mas para que experimente aquilo que salvará sua vida eterna ao nosso lado. A fé. Haja luz e a luz se fez. Haja fé e a fé se manifestará. Amém, amém, eu lhes digo, para que haja paz. Amém. As perguntas, por que muitos descreem, né, não creem nas palavras das cartas? O que a carta diz sobre a voz de Deus nos últimos 2000 anos? Pergunta 3. Segundo a carta, qual é a verdadeira religião? Interessante, né? Várias respostas aí. Como a carta explica a presença de Deus em diferentes lugares e religiões? Pergunta 5. De acordo com a carta, como a fé deve ser vivida e desenvolvida? 6. Por que Messias voltou como o verbo e o conhecimento, segundo a carta? Nossa, tem muitas respostas, a gente fica curioso às vezes, né? Resposta 1. Muitos descreram das palavras da carta pela ausência do dom da fé. Então, a carta não está totalmente porque as pessoas não têm fé. A carta diz que a voz de Deus sempre foi forte e clara, mas poucos têm a sensatez ou discernimento para reconhecer que são profetas de suas palavras. Ele fala com a gente o tempo todo que, às vezes, essa voz que a gente ouve não é a gente pensando, mas é Deus falando por nós. Resposta 3. Segundo a carta, a verdadeira religião é a fé na união com Deus e o poder interior. Não na religião inventada por homens e mulheres. Quarta resposta, a carta explica que Deus está presente em todos os lugares e religiões, e que não deve ser contido em pequenas caixas com vitrais coloridos e seus dogmas. Ele permeia tudo e todos, independente da representação material. Resposta 5. De acordo com a carta,
A fé deve ser vivida como um dom e uma habilidade a ser aprendida. Deve-se crer sem ver, ouvir sem ouvir e falar o que sentir, manifestando verdades pela ação dirigida a Deus. E a última resposta que acho que é a mais interessante que vale aqui. O Messias voltou como o verbo e o conhecimento porque a geração atual não está preparada para a sua volta encarnada como um avatar da fé. A única forma de sanar a discórdia é pelo conhecimento puro transmitido através das epístolas. Uau, se ele voltou com... Faz sentido, né? Bem, próxima é a carta de descrentes. Já estou curioso para a próxima. Abraço a todos, acessem cartasdecristo.com.br. Se você curtiu, comente. Se você curtiu, comenta aí embaixo amém. Amém quer dizer eu acredito. Em a mim tem algumas variações aí. A on, que significa em algumas línguas eu acredito. Então, amém e curta, escreva amém nos comentários e compartilhe com quem você achar que essa carta vai conversar, como tem conversado com a gente.